Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fátima Roden e estou aqui hoje gravando mais um vídeo para o meu canal do YouTube, também para minha página do Facebook, do Instagram, para quem me segue lá. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para nós mulheres trabalhadoras rurais. Eu quero falar um pouco da história que gira em torno dessa valiosa profissão. E todas as conquistas, muitas das conquistas que a gente teve durante essa trajetória, da qual eu fiz parte, né? A minha faixa etária viveu muito essa mudança, essa valorização, esse reconhecimento da mulher trabalhadora rural, esse reconhecimento como profissão trabalhadora rural, porque era só considerado profissão o homem trabalhador rural. A mulher não era reconhecido a sua atividade como uma profissão. Então, quero falar um pouco sobre isso, porque agora, no dia 15 de outubro, foi o Dia Internacional da Mulher. Hoje, então, 2 dias depois, eu estou aqui fazendo esse vídeo. E foi também um dia muito importante, né? O dia do professor também é uma data muito digna de ser comemorada. Também já comemoramos agora no mês de outubro o Dia da Criança, já comemoramos o dia da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, eu que moro aqui no Brasil, venero muito Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus, e nossa protetora aqui do Brasil. E então eu quero falar um pouquinho da história que começou a sua luta mais abrangente, mais brava mesmo, na década de 70. Então eu estava na minha adolescência, transitando, né, para a fase adulta, na década de 70. E para vocês terem uma noção de como era difícil as coisas, de como eram diferentes as coisas, eu tinha somente o registro de nascimento, que é feito no cartório, que é feito o registro, né, do nascimento da criança que nasce, então os pais vão lá e registram. Era o único documento que eu tinha quando eu me casei aos 18 anos, em 1986. Então, eu nunca me esqueço que quando eu fui para fazer a minha documentação, depois de casada, fazer uma carteira de identidade, fazer um CPF, né, um cartão de pessoa física, a moça lá me perguntou, do estabelecimento, me perguntou qual o número do CPF que eu queria, se não podia ser o mesmo número do meu marido. E hoje eu vejo que isso não tem cabimento, porque se é um cadastro de pessoa física, né, o CPF, então cada um tem que ter o seu cadastro, ter o seu número. Mas na época eu nem entendia o que queria dizer CPF, né? O que significava a sigla CPF? Então, eu disse, não, pode ser o mesmo do meu marido, né? Como quem diz, tanto faz, né? E aí, eu me cadastrei, né? Fiz o meu cadastro de pessoa física com o mesmo número do meu marido. E a gente é casado, né? E tem o papel do registro, né? Do casamento, tem o nome, carrega o nome dele, né, que também na época nem se cogitava da mulher não mudar de nome, ficar com o nome dela quando ela casasse. Hoje já é opcional, a mulher que casa pode ficar com o próprio nome. Naquela época também não era permitido. A mulher casava, ela deixava o nome ou do pai ou da mãe e colocava o nome do marido, ou deixava todos os sobrenomes, que ficava aquele nome enorme, e não tinha essa opção. Então eu me cadastrei com o CPF do meu marido, eu vivi uns quantos anos com o CPF do meu marido,
a nossa profissão não era reconhecida, eu não tinha participação nenhuma no bloco de produtor rural, eu não tinha reconhecimento se eu me machucasse, por exemplo, na agricultura familiar, ali trabalhando, eu não tinha direito a um auxílio-doença, por exemplo. Os homens também, há pouco tempo, na década de 70, tinham conquistado, então, a aposentadoria para o homem, e a mulher não tinha direito nem à aposentadoria e nem ao auxílio-doença, se caso ela se machucasse. E isso tudo foi, assim, sendo algo que as mulheres não estavam achando certo. Daí teve os movimentos, teve as mulheres mais guerreiras, as mulheres mais interessadas em levar isso adiante, que formaram grupos de mulheres e se reuniram e começaram a debater sobre a importância da mulher também ter o seu direito, também ter a sua profissão reconhecida, porque ela trabalhava de sol a sol como o marido também, ela criava os filhos, ela levava os filhos junto na lavoura naquela época, eles faziam todos os trabalhos, a maioria dos trabalhos juntos, tanto o marido como a esposa. E isso tudo foi assim, deixando a mulher assim, como que se sentindo deixada de lado, por não estar sendo valorizada e não ter direito nenhum também. Os homens começaram a trabalhar com bancos, começaram a financiar propriedades, adquirir propriedades, comprar mais propriedades, adquirir implementos, adquirir insumos para a lavoura, fazer o financiamento e plantar a lavoura financiada lá com o banco, e a mulher não tinha participação nenhuma nisso, a mulher nem sabia do que estava acontecendo com o patrimônio que era dos dois, né? Como que estava sendo gerenciado o patrimônio que era dos dois. Então, a luta pela independência e também pelo reconhecimento do trabalho da mulher trabalhadora rural se iniciou na década de 70, mais ou menos, que começou a ficar mais acirrado. E eu, como casei na década de 80 ainda, eu não tinha muito conhecimento, não tinha muita, assim, como que eu vou dizer assim, eu não era muito ativa, tinha um pouco de vergonha, um pouco de medo de me envolver nesses movimentos também, por mais que vontade eu tinha. E aí foi na década de 90, no início de 90, que eu resolvi mesmo entrar nessa luta também. E aí então eu fiz um novo CPF para mim, eu fiz o título de eleitor, eu fiz a minha carteirinha de associada do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eu me associei como para mim ter o meu direito de associada. E tudo isso foi levando assim a uma valorização, a um fazer parte da atividade rural, da atividade que era de toda a família, que toda a família gerava aquela renda em conjunto, os filhos já ajudando a trabalhar também desde pequenos, e a inclusão no bloco de produtor rural também, então aconteceu a partir dessa década, né? Só que eu ainda não consegui usufruir de uma das grandes conquistas das mulheres, que foi o auxílio maternidade. Eu tive o meu primeiro filho no ano de 1989, o segundo filho eu tive em 1993, e quando foi no final do ano 2093 ou no início do ano 2094, não recordo bem, foi liberado então o direito para que a mulher trabalhadora rural também tivesse direito ao auxílio maternidade. Então, na época que eu tive os meus filhos, eu ainda não usufruí desse benefício. Mas continuei na luta, sou sindicalista até hoje, sou associada no sindicato. Com a pandemia agora os trabalhos pararam um pouco, né, também os trabalhos presenciais, mas eu faço parte do quadro de associados do sindicato.
Hoje eu tenho conta conjunta com meu marido nos bancos, hoje eu tenho minha conta própria também no banco, hoje eu tenho meus documentos todos, hoje eu tenho voz e vez também para participar de todas as atividades da propriedade, e valorização, autoconfiança, autodomínio sobre mim, sobre o meu ser, o meu fazer, porque a mulher ela era muito dependente do marido. Muitos maridos iam para a cidade, faziam todas as compras da casa, a mulher não tinha o direito de ir no supermercado, de fazer supermercado, de comprar as coisas, eram os maridos que traziam todas as coisas que precisava, né? Como que se dizia na época, assim, era uma palavra bastante usada na época, assim, que era os mantimentos que a família precisava para se manter, mas tinha uma outra palavra que era muito usada, a provisão. É o marido que trazia toda a provisão para casa. E ele trazia o que ele queria, ele comprava o que ele queria, e ele não deixava faltar nada para as mulheres e para os filhos, mas elas não tinham muito o que opinar. Então, isso tudo foi mudando muito depois, com o tempo. A gente foi adquirindo essa autonomia. E hoje a gente é uma classe reconhecida mundialmente. E a gente também tem nossos direitos. A gente tem as nossas lutas, a gente tem as nossas batalhas, mas a gente tem os nossos direitos conquistados. E a gente precisa ser muito perseverante e lutar muito, ficar muito atenta, perseverar, não se desviar do propósito, não se desunir, não sair da união, né, dessa classe trabalhadora rural, porque a gente precisa manter esses direitos conquistados, né? Então isso precisa ser feito a todo custo. Então precisa sempre esses movimentos de sindicalistas que estão ali para lutar pelo direito de todas as mulheres trabalhadoras rurais. Então eu tenho muito orgulho de ser trabalhadora rural, agricultora familiar, produzindo o alimento próprio. Temos a maioria dos alimentos que a gente consome, a gente produz na propriedade, e o excedente a gente comercializa direto ao consumidor. E hoje, então, eu tenho esse orgulho de dizer que eu fiz parte dessa luta, dessa batalha, de toda essa trajetória para que a gente conseguisse chegar até aqui hoje e ter orgulho de dizer: eu sou trabalhadora rural, eu sou agricultora familiar. E eu eu ajudei a conquistar o direito para todas nós, para sermos livres, para termos a nossa identidade reconhecida, para termos a nossa profissão reconhecida, para termos, assim, um nome, né? Um nome, porque quando a gente era bem estranho, assim, porque era raras vezes que acontecia que a gente precisava assinar algum documento, e lá no documento sempre consta, né, um espaço onde pede assim, profissão, além de todos os outros itens, né, escolaridade, idade, sexo, nome, profissão. E aí, no lugar da profissão, a mulher trabalhadora rural, ela colocava doméstica ou ela colocava do lar. Só que isso não era considerado profissão na época, nem doméstica não era considerado profissão. Hoje, doméstica já é considerado profissão, mas na época não era. Mas a maioria das mulheres botavam do lar, porque elas ficavam em casa, faziam todo o serviço da casa, o marido que trazia toda a provisão, né, para casa, o que precisava, e ela ficava em casa, cuidava dos filhos, cuidava da casa, cuidava dos animais, e ainda participava na lavoura, juntamente com o marido, nas horas que ela
tinha folga ou que ela, entre aspas, né, fazia sobrar aquele tempo ainda para ajudar. Então, eu quero deixar aqui esse relato, né, um pouco da minha história, um pouco das coisas que eu vivi, um pouco das lutas que eu ajudei a conquistar e trazer aqui, então, essa homenagem para todas as mulheres trabalhadoras rurais, nesse dia 15 de outubro de 2021. E sei que temos muitas batalhas ainda para travar, temos muitas vitórias ainda para conquistar e estamos aí na luta, estamos aí na luta. Gratidão a todas as mulheres trabalhadoras rurais que apoiam o movimento sindical e esse movimento que traz tanta coisa boa para esse povo que vive na roça, que vive na lavoura, que vive lá na agricultura, que tem uma vida simples, que tem uma vida mais bem diferenciada, assim, da cidade, mas que é uma vida muito feliz, uma vida muito prazerosa para quem consegue ter um cantinho ali no interior e viver ali. Então, gratidão a todos que aqui então assistiram meu vídeo. Quem gostar, compartilhe, envie para outras pessoas. Se inscrevam lá no meu canal, me ajudam a fazer o canal crescer. Eu posto vídeos sobre vários assuntos, sobre determinados assuntos. E gostaria do apoio de vocês também para isso, então. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Padma, ponto de luz.